Fala galera, eu sou Nicolas Santana, estudante do curso técnico de Mecatrônica no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que fica no campus 9, em Nepomuceno, que é o campus que eu estudo. E hoje eu vou apresentar um trabalho da matéria de Sistemas Digitais. Então vamos lá. Os integrantes do grupo são a Nara Marangoni, eu, Nicolas Santana, o Carlos Alexandre e o Jonathan Henrique. Ficou de acordo com todos os integrantes do grupo a apresentação do slide ser minha, da Nara e do Jonathan. Então, dando sequência aqui com o vídeo. Objetivo do trabalho: fazer um vídeo contendo a explicação dos conteúdos discriminados abaixo. Explicar a adição e subtração binária, projetar circuitos somadores, meio somador e somador completo, projetar circuitos subtratores, meio subtrator e subtrator completo, explicar circuitos geradores e verificadores de paridade. Então vamos lá. A adição binária. A adição de números binários é utilizada para realizar a adição entre dois números binários e mostrar o resultado em números binários ou decimais. A lógica de como fazer a soma de números binários é explicado logo ao lado aqui, por esse exemplo aqui que eu estou circulando, que fica mais fácil de entender com esse exemplo. Nota: em circuitos eletrônicos, em geral, a soma entre dois números binários é importante porque computadores e outros aparelhos eletrônicos utilizam apenas números binários para fazer cálculos e com isso emular programas e outras aplicações. Ou seja, tudo que você vê na tela do seu computador é composto de milhões de zeros e 1, que depois são convertidos para números hexadecimais que se transformam em outras bases e por aí vai. Veja os exercícios simples abaixo para você entender melhor a soma de números binários. Aqui tem um exemplo abaixo da adição binária, que fica bem mais fácil de entender. 1 mais 1 é igual a 0 e sobra 1, que vai na casa seguinte, que você pode acompanhar o exemplo aqui pelas linhas vermelhas, que fica mais fácil de entender. Aqui embaixo se aplica o mesmo conceito, da soma binária. Então, por esse exemplo, fica mais fácil de entender. Dando sequência aqui. Subtração binária. O processo mais fácil e prático para fazer a subtração com binários é usando o complemento de 2, ou completamento verdadeiro. Para realizar o complemento de 2, troca-se todos o 1 por 0 e vice-versa. Depois soma-se 1 ao dígito menos significativo. Primeiramente, é necessário saber a regra abaixo de números binários. Novamente, tem outra figura aqui embaixo, que fica mais fácil de entender a regra de subtração binária, que é 0 menos 0 igual a 0, 1 menos 1 igual a 0, 1 menos 0 igual a 1 e 0 menos 1 igual a 1. O empréstimo igual a 1. Dando sequência aqui no vídeo. Tendo entendido a regra, vamos a um exemplo prático com subtrações binárias. Aqui tem mais alguns exemplos de subtração binárias, que também volta com aquela regra que tinha passado no slide anterior. 1 menos 1 igual a 0, 1 menos 1 igual a 1, 0 menos 1 igual a 1 e empresta 1. E aqui tem um exemplo prático que fica mais fácil de entender. Aqui do lado também tem outro exemplo, que é a mesma coisa esse daqui, então não vou ficar repetindo. Que desse modo, você visualizando o slide fica mais fácil de entender. Dando sequência aqui no vídeo. Agora eu vou passar o vídeo aqui para o outro integrante do grupo, que é o Jonathan, que ele vai dar sequência com o vídeo. Dando continuidade ao vídeo, irei falar sobre circuitos somadores e subtratores. Somadores e subtratores são circuitos combinacionais dedicados que executam, respectivamente, as operações aritméticas de adição e subtração no sistema binário. Estes circuitos fazem parte de um subsistema denominado ULA, Unidade Lógica e Aritmética, que por sua vez é a parte principal de uma calculadora eletrônica ou, ainda, do microprocessador, que é o cérebro de um computador. Circuitos somadores, a adição binária é a operação mais simples de um circuito aritmético. A adição binária 0 e 1 é executada da mesma forma que a decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, inclusive no vai 1, quer out de saída e quer in de entrada, como pode ser entendida no exemplo dado abaixo.
Quando somamos dois números binários, começamos pela coluna menos significativa, que representa a unidade entre centenas, dezenas, etc. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 1 é igual a 1. 1 mais 0 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 0 e vai 1. E o resultado, no caso, seria 10. Aqui podemos ver uma adição que acaba resultando em 4 possibilidades, que é onde eu estou circulando aqui, que são as 4 possibilidades de 2 bits. O circuito meio somador, o circuito combinacional que executa 2 bits, é denominado de semi-somador. O circuito semi-somador consiste em duas entradas e duas saídas. Podemos designar as entradas pelos 2 bits a serem de entrada, que serão somados, e as duas saídas, que são a soma. Abaixo temos a tabela verdade de um circuito semi-somador. Tabela verdade, no caso, é essa aqui, que está sendo circulado. Do lado, temos o circuito extraído das equações acima e a representação do bloco do circuito. As expressões A e B são os valores de entrada. O Cout, que é no caso o C0, expressa uma operação AND entre A e B, e S expressa a operação XOR entre A e B. O circuito meio somador tem este nome porque ele não leva em consideração os resultados de somas menos significativas. Para casos em que a entrada menos significativa, denominada carry, seja considerada, usamos a denominação de circuito de somador completo. Esses circuitos executam a soma dos 2 bits, levando em consideração as entradas menos significativas de bits, de carry. Este somador tem as mesmas saídas do meio somador, são elas a soma e o carry. Somador completo. O somador completo, como citado acima, possui carry-in. Ele é utilizado para somar números de pelo menos duas casas. Isso é possível cascateando um semi-somador com somadores completos. Aqui é representada a tabela do somador completo. E aqui é o circuito do somador completo e aqui o seu diagrama em bloco. As expressões A e B são os valores de entrada, o TE é o carry-in, o TS expressa uma operação AND entre A e B e S expressa a operação XOR entre A e B. Projeto de circuitos subtratores, meio subtrator e subtrator completo. Circuito subtrator, subtração binária. Na subtração procede-se da mesma maneira que na subtração decimal, porém o vai 1 é colocado no algarismo de baixo. Um exemplo: 0 menos 0 é igual a 0. 0 menos 1 é igual a 1 e empresta 1. 1 menos 0 é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. Aqui podemos ver a subtração de 2 bits, que resulta também em 4 possibilidades, como no circuito subtrator completo. O meio subtrator, o circuito subtrator, é o circuito que expressa a subtração binária. Porém, este tipo de circuito não possui o carry-in, apesar de ter o carry-out. É utilizado para subtrações de apenas 2 bits, ou início de cascateamento de circuitos subtratores completos. O circuito meio subtrator consiste em duas entradas e duas saídas. Podemos designar as duas entradas pelos 2 bits a serem de entrada, que serão subtraídos, e as duas saídas, que são a subtração e o carry-out. Abaixo temos a tabela verdade de um circuito meio subtrator, o circuito extraído das equações e a representação em blocos do circuito. As expressões A e B representam os valores de entrada. O TS representa uma operação AND entre A e B, com a entrada A negada, e S a expressa a operação XOR entre A e B. O circuito meio subtrator tem este nome porque ele não leva em consideração os resultados de subtração menos significativos. Igual no meio somador, para casos em que a entrada menos significativa, denominada carry, seja considerada.
Usamos a denominação de circuitos de subtrator completo. Esses circuitos executam a subtração dos 2 bits, levando em consideração as entradas menos significativas de bits de carry. Este subtrator tem as mesmas saídas do meio subtrator. São elas a subtração e o carry. Subtrator completo. O subtrator completo, como citado acima, possui carry-in. Ele é utilizado para subtrair números de pelo menos 2 casas. Isso é possível cascateando um meio subtrator com subtratores completos. Aqui do lado temos a tabela verdade, temos o circuito subtrator completo e as expressões A e B são os valores de entrada. O TE expressa o carry-in. O TS expressa uma operação AND entre A e B, e S expressa a operação XOR entre A, B e TE. Então, como o Jonathan disse, eu vou dar sequência sobre gerador de paridade e verificador de paridade. O teclado converte o acionamento das teclas para informação codificada em 7 bits. Essas informações são transmitidas serialmente por um MUX para um computador, que as converte novamente para um modo paralelo por um DMUX, para que elas possam ser processadas internamente pela CPU. Porém, durante a transmissão de uma informação, pode ocorrer algum problema de interferência no cabo de comunicação. A inversão de um bit, ou seja, de 1 passar para 0 ou vice-versa, o que causaria um erro no seu processamento. É aí que entram os geradores e os verificadores de paridade. Para evitar que o computador processe incorretamente uma informação recebida, é comum utilizar no sistema de transmissão um circuito gerador de paridade, que fornece nível lógico 1 sempre que o número de bits 1 da informação é ímpar, e fornece nível lógico 0 sempre que o número de bits 1 da informação é par, de forma que o total de bits 1 a ser transmitido seja sempre par. Já no computador, existe no sistema de recepção um circuito verificador de paridade, que fornece nível lógico 0 se o número de bits 1 da informação recebida é par, e fornece nível lógico 1 se o número de bits 1 da informação recebida é ímpar. Este último caso corresponde a uma informação incorreta recebida pelo DMUX, já que o gerador de paridade garante sempre o número par de bits 1. Quando isso acontece, a CPU não processa a informação recebida, evitando ao monitor algum sinal de erro de recepção para que o usuário repita essa operação. Então, aí tem a sequência de um caractere com paridade, que é essa sequência de número aí que eu não vou falar porque é muito grande. E é o mesmo circuito na geração e também utilizado na verificação de paridade. Ele pode ser utilizado com palavras binárias de até 8 bits, que é mostrado nesse circuito abaixo. Para o uso como gerador, a entrada P deve ser conectada à massa, enquanto para o uso como verificador, a mesma é usada como entrada do bit de paridade, como será visto aí embaixo. Se quisermos trabalhar com paridade ímpar, a saída par deverá ser transmitida como bit de paridade. Nesse caso, na recepção, um nível alto na saída par indica erro na transmissão. Agora o Jonathan vai simular no Multisim o circuito de meio somador, somador completo, meio subtrator e subtrator completo. Então, dando sequência aqui pro trabalho, tinha ficado pro Jonathan fazer a simulação do circuito, mas por conta da distância ele não conseguiu estar presente aqui hoje, então Nicolas, eu mesmo vou fazer a simulação do circuito para acabar com a finalização aqui do trabalho. Então, de acordo com a tabela verdade, quando A for 0 e B for 0, nenhuma das lâmpadas vão acender. Agora, quando A for igual a 1, apenas o X1 vai ficar aceso. Agora, quando B for 1, também apenas o X1 vai ficar aceso. Agora, quando A e B for igual a 1, apenas o X2 vai estar aceso.
Então ficou assim a simulação do circuito meio somador. Dando sequência então para o circuito somador completo. Quando A, B e TE for igual a zero, x1 e x2 ficam apagados. Quando A e B for igual a zero, mas o TE for igual a 1, x1 vai acender. Quando A for 0 e B for 1 e o TE igual a zero, x1 vai acender. Agora, quando A for 0, o B for 1 e o TE for 1, x2 vai acender. Agora, quando A for 1, o B e o TE for igual a zero, x1 acende. Quando A for igual a 1 e o TE for igual a 1, x2 vai acender. Quando A e B for igual a 1, o x2 vai acender novamente. E quando A, o B e o TE for igual a 1, agora vou fazer a simulação do circuito meio subtrator. De acordo com a tabela verdade, quando A e B for 0, nenhuma das lâmpadas vão acender. Agora, quando A for 0 e B for 1, x1 e x2 vão estar acesos. Agora, quando B for 0 e A for 1, apenas x1 vai estar aceso. E quando A e B for igual a 1, nenhuma das lâmpadas vai acender, porque essa daqui é a simulação do circuito do meio subtrator. Agora, com a simulação do último circuito, subtrator completo, vou fazer a simulação aqui. Quando A, B e C for igual a 0, nenhuma das lâmpadas vai acender. Agora, quando A e B for 0 e C for igual a 1, as duas lâmpadas vão estar acesas. Agora, quando apenas B for 1, as duas lâmpadas também vão estar acesas. Quando B e C for igual a 1, apenas o x2 vai estar aceso. Quando A for igual a 1 e B e C for igual a 0, x1 vai estar aceso. Agora, quando A for igual a 1 e o C for igual a 1, nenhuma das lâmpadas vai estar acesa. Agora, quando A e B for igual a 1, nenhuma das lâmpadas vão estar acesa. Foi essa a nossa apresentação do trabalho da matéria de sistemas digitais. Agradeço a todos que assistiram aqui este vídeo. E é isso.